Quando me formei em 1996 em Araçatuba, essa era minha meta de vida, cuidar de animais que tanto amava, dentro da ética e com base no amor pela profissão. Logo após me formar, comecei a procurar oportunidades de emprego. Como não tinha dinheiro para abrir meu próprio negócio, precisava trabalhar para alguém até que tivesse as condições necessárias para seguir por conta própria. Naquele mesmo ano, fui contratado como veterinário assistente em um Aras no interior de Goiás que pertencia a um cantor sertanejo muito famoso. Fiquei extremamente feliz com a oportunidade, pois trabalhar com cavalos sempre foi o meu maior desejo como veterinário. A verdade é que escolhi essa profissão com base no amor que sempre nutri por esses animais. Tenho uma égua manga larga desde os meus 14 anos, a Pandora, e poder trazer minha melhor amiga comigo foi um dos motivos que me motivaram a aceitar o trabalho. Cheguei no Aras e fui muito bem recebido, instalado nas próprias dependências da propriedade. O ar puro daquele lugar e os belíssimos animais fizeram com que eu tivesse cada vez mais certeza de que havia escolhido a melhor profissão do mundo e que ali eu seria muito feliz. Porém, logo nos primeiros dias de trabalho, me deparei com algo muito estranho. Alguns funcionários se aqueciam em frente a uma fogueira muito próxima às baías dos animais. Me acolheram naquela roda e continuaram o assunto. Um dos peões do Aras continuou dizendo que seu vizinho de novo já saberia o que fazer, desceria. Todos riram, mas eu não entendi nada. O outro começou outra história contando que onde ele morava havia um vizinho que dizia ter arranjado um bicho e desconfiou que fosse um conhecido dele. Quando ele apareceu desacordado dias depois, sem sequer se explicar. Uma moça serviu um chá quente e me ofereceu. O outro já foi contando que os dali eram diferentes e que nunca tinha mexido com os bichos, só rodeava o Aras. Então, me perguntaram como se fosse a coisa mais natural do mundo se eu já havia visto um lobisomem. Cruz credo, disse, rindo. Nem passava pela minha cabeça que aquele povo acreditasse naquilo, que coisa mais absurda. Mas a conversa passou por toda a roda e cada um tinha uma experiência para contar, estranha. Fiquei realmente preocupado com minha égua, porque parecia que todos tinham algo a falar sobre o bicho e que os animais eram sua principal presa. Talvez fosse outra coisa, o povo do interior gosta desses tipos de conversa, de contos de histórias de terror e história de bichos ou fantasmas, mas bem poderia ser um animal do mato, e Pampa estava correndo risco. Como o sertanejo famoso chegou no Aras naquele final de semana, eu o ouvi passar na caminhonete, bem de longe. Eu sabia que era ele. Próximo de alguns funcionários, porém de outros, ele sequer sabia da existência. Eu parecia conhecer o sertanejo de toda a vida, sempre o vendo na TV, muito simpático. Diferente do homem que passava por mim, sério e beirando a arrogância. Fiquei decepcionado, mas era apenas meu trabalho. Ele era meu patrão e não meu amigo. Já fazia 3 meses que eu estava lá e havia visto ele apenas 2 vezes. Num dia em que ele estava no Aras, ele mandou que eu sarasse um cavalo que queria sair. Humildemente, obedeci e não precisei falar para ele que era veterinário. Aquilo dali não me diminuiria em nada. O que me aborreceu foi que ele pediu para que eu selasse o outro cavalo. Era minha égua e ele não gostou. Ele me encarou e selou o outro cavalo. Depois, saiu cavalgando, pegou Aras e sumiu o dia todo. Não vi mais um homem por lá. Pensei que ele me demitiria, mas ninguém tocou no assunto. O sertanejo se tornava cada vez mais misterioso. Aquelas sumidas dele ao ar livre sempre me causavam uma estranha sensação. Talvez fosse o que tivesse acontecido, mas era meu instinto me avisando que tinha algo de obscuro naquele sujeito. Era uma noite clara quando ouvi um grito que vinha do celeiro.
Corri lá e vi que vários cavalos estavam soltos e os outros estavam muito agitados. Outros 2 funcionários tentavam acalmá-los, mas Pampa era quem dava mais trabalho. Tirei minha égua da baia e saí para andar com ela. Ela estava vidrada, sequer parecia me ouvir. Andamos um pouco e ela, aos poucos, foi se acalmando. No dia seguinte, ela não me obedecia mais. Tentei tudo o que pude, mas ela não deixava nem mesmo que eu a tocasse. Algo sinistro havia acontecido com minha menina e, mesmo sendo veterinário, não tinha a menor ideia do que poderia ser. Ela ficou estranha durante toda a semana e, no sábado seguinte, quando mais uma vez o sertanejo chegou, ela se levantou ainda mais agitada. Ela mal parava dentro de sua baia, se ferindo nas grades de proteção. Quando ele chegou no celeiro onde eu estava, Pampa se soltou e fugiu. Eu me desesperei e passei o resto do dia procurando por ela, mas não a encontrei. Outros animais também ficaram estranhos com o sertanejo por perto, mas ele não tinha o costume de ir lá ultimamente. Segundo os próprios funcionários, ele estava indo mais, por isso, ele não tinha observado que os animais se agitavam próximo a ele. Eu fui o primeiro a notar isso. Desesperado, anoiteceu e nada de encontrar a minha égua. A área em que o Aras foi construído era grande demais e não seria possível encontrá-la sozinho. Resolvi voltar e pedir ajuda no Aras. Chamei Teodoro e Simões para me ajudar. Levamos lanternas e 2 cavalos e andamos por toda a mata aberta e também pela mata fechada, mas não havia sinal nenhum de Pampa. Já era meia-noite e não a encontrávamos. Foi me dando uma vontade muito grande de chorar. Continuamos procurando até que finalmente a encontramos. Pampa estava ferida dentro de uma senzala antiga que tinha nas dependências do Aras. Meu coração cortou quando os imensos olhos dela me viram. Ela pedia socorro para mim. Eu desabei. A pata dela estava quebrada e a barriga rasgada. A ferida era profunda, mas ela existia bravamente. Pedi a Simões e Teodoro que buscassem ajuda para que eu pudesse levá-la, e eu fiquei ali com ela. Já fazia 1 hora que eles tinham partido e mais uma vez ela tentava se levantar, mas a dor não deixava. Eu pedia que ela se acalmasse num desespero nunca sentido, mas que vai aparecer para sentir alguma coisa. De repente, Pampa virou os grandes olhos na entrada da senzala. Olhei para trás para ver o que ela estava olhando, e meu coração quase saiu pela boca. Era um animal do tamanho que eu nunca havia visto. A luz da própria lanterna iluminava a saída e dava sombra ao que parecia um lobisomem, como o povo falava. Mas era frio, calmo e calculista. Ele não me atacou. Ele simplesmente veio andando na nossa direção, e quando estava a mais ou menos 3 metros de mim, ele se colocou de 4 e pulou na minha direção. Pampa se levantou valente e se jogou na minha frente, minha defesa. Eu, apavorado com o que via, mal me ouvia enquanto minha égua tomava para si toda a fúria daquele animal. Cada vez que as garras do animal encravavam na pele, Simões e Teodoro atiravam, mas a fera não se movia de cima de Pampa, que resistia bravamente impedindo que chegasse até mim. Vi quando dentes muito afiados gravaram a barriga de Pampa. O barulho daquilo não saía da minha memória. As patas traseiras da minha amiga bateram dobradas no chão da senzala e, em seguida, ela bateu com o rosto no concreto. Os homens continuaram a tentar afugentar a criatura, mas ela parecia inatingível. Passou rapidamente pelos 2 homens, apenas cheirando Simões. Quando passou por eles, pude perceber o quão maior a criatura parecia perto de nós. Somente quando ela alcançou a porta da senzala é que tive coragem de ver o que ela havia feito. Abaixo,
perto da minha amiga que tinha os olhos lacrimejando, não havia nada a ser feito. Ela estava agonizando e meu coração acelerado mais do que o dela, me fez tomar a difícil decisão de sacrificá-la. Os homens que me ajudaram ficaram perplexos com o que viram. Eu só tinha olhos para ela e chorei por mais de 1 hora até que me convenceram a sair de lá. Quando analisei as feridas de Pampam, vi que nunca havia visto algo como aquilo antes. Eram feridas profundas e de difícil cicatrização. Ela não sobreviveria de qualquer maneira. Era apenas mais um caso para todo mundo contar e comentar. Pedi conta do Aras e tomei antipatia daquele sertanejo. A versão que ouvi sobre a criatura passou para mim. Nada tira da minha cabeça que ele é um lobisomem e que vai para aquele lugar para poder caçar. Perdi minha melhor amiga naquele dia, mas minha motivação agora é descobrir e entender a origem daquele animal. As mordidas em Pampam me levaram a diversas pesquisas que nunca me levaram a lugar nenhum. O pior de tudo é ser obrigado a ouvir o sucesso do sertanejo que nunca saiu das paradas. Eu gostei da riqueza e de sua forma gigantesca, mas quando o vejo, tenho vontade de vomitar. Você sempre acreditou que ele matou minha égua, mas não tenho como provar. Pior ainda é saber que esse animal anda solto e que todos os cavalos do Aras estão à mercê daquela criatura. Eu nunca mais voltei naquele lugar e passei a odiar a música sertaneja. Esse foi o meu relato. Boa noite a todos. Olá, meu nome é Joaquim. Tenho 68 anos e 4 filhos, mas nunca me casei. Moro em uma cidade do sul do Piauí e peço desculpas, mas não falarei o nome da cidade para evitar novos transtornos. Meu sobrinho está escrevendo para mim, já que não sou letrado. Sou caseiro e trabalho um pouco na roça, fazendo de tudo um pouco, desde secas corais até plantios e cuidando do gado. O relato que quero fazer aconteceu quando eu tinha cerca de 27 anos. Morava sozinho em uma casa e trabalhava para um colégio particular muito conhecido aqui na cidade. Era responsável por uma grande área deles. Antes disso, eu fazia de tudo. No mês de setembro daquele ano, preparei uma armadilha para caçar próximo ao rio que ficava perto da minha casa. O local para caçar ficava a uns 10 quilômetros de lá. No dia em que voltei à armadilha, levei mantimentos, uma cartucheira calibre 36, um revólver calibre 38 e uma peixeira, além do meu inseparável facão de cabo azul, conhecido aqui por 3 riscos. Cheguei à armadilha, me posicionei em cima de uma árvore e esperei que algo entrasse nela. As horas se passaram e não vinha nada. Eu estranhei e percebi que não havia barulho algum na mata. Aquilo me acendeu um alerta porque, quando isso acontece, é sinal de predador, principalmente de onça. Passaram alguns minutos e comecei a sentir um cheiro muito forte, uma mistura de carniça com chiqueiro de porco. Imediatamente, coloquei a gola da camisa sobre o nariz e fiquei apreensivo. Comecei a ouvir uns barulhos esquisitos, uma mistura de grunhido de porco com rosnado de cachorro, como se estivesse com uma gripe muito forte, e a gente fica com catarro no peito com dificuldade de respirar. Me assustei e fiz o mais absoluto silêncio, porque percebi que aquilo não era normal. Alguém seguia em direção à minha cefa, que ficava a uns 20 metros de onde eu estava. Eu vi um vulto preto, mais ou menos do tamanho de um bezerro novo, mas dava para perceber que uma das partes dele era mais alta que a outra. Peguei a lanterna, fiquei pensando em não ligar, mas acabei ligando. O que vi foi a coisa mais horrível da minha vida. Me arrependo de não ter ficado quieto até hoje. Ele tinha uns pelos pretos acinzentados, tinha uns trapos de roupas naquele corpo magro,
tinha a parte traseira mais alta que a dianteira, uma cabeça muito grande que ficava quase arrastando no chão, orelhas pontudas, uma espécie de boca que ficava sempre aberta e babando muito, com dentes enormes. Naquele momento, ele olhou para mim e vi aqueles olhos amarelados grandes, aquela coisa de uma espécie de rosnado engasgado e, do nada, veio em minha direção num tipo de galope meio de lado, uma coisa toda sem jeito, mas ao mesmo tempo muito rápido. Fiquei paralisado de medo, e em questão de segundos, ele estava embaixo da árvore, bufando e fazendo ruídos estranhos. Bateu desespero porque aquela coisa olhou para cima e começou a ficar em pé, igual gente, com uma das pernas tortas e meio que balançando para se equilibrar, tudo muito esquisito. Seus braços tocavam o chão. Ele se preparou para pular, e eu peguei a cartucheira e dei um tiro nele que pegou meio que no ombro dele. Aquilo deu um grito tão alto que meus ouvidos doeram. Logo em seguida, ele saiu correndo em direção aos morros. Fiquei em cima da árvore até o dia amanhecer. Quando deu por volta das 8 horas da manhã, desci. Voltei em direção à casa e quando cheguei lá, tinha umas galinhas mortas, o cavalo com um arranhão muito grande na parte traseira e 2 dos meus 5 cachorros estavam despedaçados e os outros muito cansados e feridos. Havia sangue na porta da frente da minha casa. Passei o restante do dia cuidando dos animais machucados. Fiquei espantado e pensei muito. Ou aquela coisa seguiu o cheiro até em casa à noite ou aquela coisa me conhecia. A segunda opção me deixou mais preocupado, pois seria alguém que me conhecia e poderia me pegar na traição. No outro dia bem cedo, fui atrás de ajuda. Cheguei à casa do Sr. Augusto, um velhinho muito gente boa e crente. Ele me orientou a prestar atenção nas pessoas, ver se alguma olhava para mim de forma estranha ou com semblante de raiva, já que eu era uma pessoa querida por todos e não tinha nenhum desafeto. Seguindo o conselho dele, fui até o centro da cidade e encostei no barzinho do Sr. Pedro. Comentei o assunto com ele e ele riu do que eu falei, mas logo ficou sério, pois via meu lugar de preocupação. Batemos um papo baixinho e logo chegou um senhor já de idade, São João, conhecido por fazer concertos de panelas, fogões e essas coisas. Todos demos bom dia para ele. Ele respondeu, mas quando olhei para ele, percebi uma faixa de curativos descendo pelo seu ombro e braço, já que ele sempre andava com a camisa social aberta pelos 3 botões de cima. Perguntei se ele havia se machucado e ele disse, me machuquei quando pegava ganha no mato. Coloquei umas no meu ombro e aconteceu de uma escorregar e rasgar meu ombro. Eu respondi o melhoras, senhor, e ele apenas balançou a cabeça positivamente. Mas senti que ele me olhava. Me levantei e fui para casa. Passaram-se vários dias e tudo estava tranquilo, mas aquilo sempre estava na minha cabeça. Numa quarta-feira à noite, assisti a um jogo do Vasco quando vi os cachorros latindo e chorando muito. Aquilo me alertou, então peguei minhas armas, chamei os cachorros, coloquei-os para dentro e fechei tudo. Apaguei as luzes deixando apenas as de fundo acesas e a da varanda de frente para César também. Fiquei na sala apreensivo e os cachorros começaram a chorar até se calarem. Logo subiu aquele cheiro horrível, comecei a ouvir aquela respiração engasgada e rosnados. Algo muito pesado andava em volta da casa, empurrando as janelas e portas, mas principalmente as janelas, como se soubesse que elas eram mais frágeis. Do nada, tudo ficou em silêncio, aquele silêncio. De repente, uma pancada muito forte na porta da frente que quebrou uma parte. Vi aquele braço com pelos pretos e acinzentados falhados, dedos deformados e garras muito grandes entrar. Peguei meu facão, corri e dei um golpe naquele braço. Não o decepei, mas foi por pouco, pois ficou pendurado pela carne.
Ele deu um grito muito alto, puxou para fora o braço, prendeu-o e terminou de arrancá-lo, caindo dentro da sala perto da porta. Ouvi correndo para longe em gritos horríveis. Tudo ficou em silêncio novamente. Quando estava ficando tranquilo, uma pancada enorme no telhado. Muitas telhas se quebraram, mas por sorte as ripas aguentaram e elas não se partiram, ficando para dentro da casa, na parte traseira, como se ele tivesse ficado preso. Aproveitei a situação, peguei a cartucheira e atirei nas pernas dele, que deu outro grito e se desprendeu. Pulou para fora da casa e uma voz muito grave com muita dificuldade falou: desgraçado, ninguém nunca tinha me ferido, e você arrancou meu braço. Eu vou me vingar. Vou matar todos da sua família. Logo em seguida, vi ele correndo e grunhindo semelhante aos cachorros quando se machucam. Quando vi aquilo, fiquei congelado. Se ele tentar entrar novamente, teria me matado com certeza. Hoje, eu não teria reação alguma. Quando amanheceu, saí para ver o estrago, parede, janelas e portas arranhadas, um buraco enorme no telhado e meu cavalo morto, sem a cabeça. O braço, antes de um monstro, agora era um braço de gente, de uma pessoa idosa com a boca aleijada. Deixei toda a bagunça do jeito que estava, peguei a bicicleta e fui na casa do Sr. Augusto. Quando cheguei lá, tinha um grande rastro de sangue dando a volta na casa e entrando pela cozinha. Fui com cuidado, entrei devagar. O guarda-roupas dele estava revirado e com poucas roupas. Aquilo me deixou muito assustado e com uma dúvida muito grande: será que ele era um monstro e tinha me enganado da primeira vez que fui lá, mandado procurar alguém que me olhasse de forma estranha, só para me despedir? Voltei para casa e o braço que eu tinha arrancado não estava mais lá. Os cachorros estavam encolhidos na cozinha, chorando. Desde então, o Sr. Augusto sumiu da cidade e eu não ouvi mais notícias dele. Logo, toda a cidade sabia do ocorrido, uns acreditavam, outros não, mas não estou aqui para julgar ninguém, até porque antes do que aconteceu, eu também não acreditava. Só espero que ninguém passe pelo que eu passei. Anos se passaram sem nada acontecer, pois minha vida continuou morando na mesma casa e trabalhando para o colégio. Certa vez, eu estava na feira da cidade, conversando com amigos, tomando uma pinga, aquela prosa boa, até que chegou o Sr. João, chegando com uma cara espantada, dizendo que o Sr. Augusto estava de volta à cidade. Eu paralisei, meu coração quase saiu pela boca. Passou poucos minutos e o Sr. Augusto chegou até onde nós estávamos, chegou com um sorriso aberto, como sempre ele tinha, deu bom dia e todos olhamos para ele com as orelhas tortas. O Sr. Augusto falou: o que foi, moçada? De um velho amigo? O Sr. João perguntou por onde o amigo andou, sumiu por muito tempo. O Sr. Augusto respondeu: fui visitar meu irmão em Brasília, ele estava muito doente e acabou falecendo. Todos nós desejamos os pêsames para ele, mas não ficamos satisfeitos com a resposta. Eu desconversei e disse que ia para casa e saí de mansinho. Cheguei em casa preocupado, cortei umas madeiras bem grossas para janelas e portas, fiquei muito apreensivo com medo do Sr. Augusto voltar à minha casa em forma de fera. Eu não conseguia comer, jantar ele, dessa vez. Quando foi por volta das 16 horas, recebi a visita do Sr. Augusto. Fiquei desconfiado, mas o chamei para entrar. Passei um café e sentamos embaixo de um cajueiro que ficava ao lado da casa. Ele não perdeu tempo e falou: já sei de tudo o que ocorreu. Eu não sou o lobisomem, nunca me transformei nesse demônio. Eu retruquei e disse que fui até a casa dele logo pela manhã, quando tudo aconteceu. Vi o sangue na casa e algumas roupas que estavam no guarda-roupas, todas reviradas.
Ele respondeu que estava cortando um carneiro quando o ajudante do bar do Sr. Pedro chegou correndo porta adentro, dizendo que havia atendido o regão com a notícia de que meu irmão estava muito doente com cirrose. Ele largou tudo, meteu as mãos nas roupas, colocou tudo na mala e saiu correndo para a rodoviária, esquecendo tudo aberto. Perguntei sobre o sangue ao redor da casa, mas ele não soube explicar. Fiquei confuso e desconfiado, e fiquei em silêncio por uns instantes. Então, ele se levantou, se despediu e saiu por aí. Alguns dias se passaram e foi um domingo, uma noite agradável com uma lua muito bonita no céu, por volta das 10 horas da noite. Ouvi os cachorros latindo e vi alguém se aproximando da porteira montado em um cavalo. Era o Sr. Augusto, que estava com uma espingarda e muito nervoso. Abri a porteira e ele desceu, dizendo para correr para dentro da casa e trancar tudo. Quando entramos, ele falou que algo estava rosnando. Bruninho, meu cachorro, deu uma pancada forte na porta da cozinha. Peguei minha espingarda, olhei pelas brechas da janela e vi uma coisa estranha, magra, com pelos pretos acinzentados pelo corpo, uma cara encostada no chão, olhos amarelados e brilhantes. Uma podridão exalava dele. Aquela coisa ficou de pé, todo torto, curvando-se para a frente, com os braços quase tocando no chão e as garras enormes. Logo veio à cabeça, aquilo é um lobisomem. Aquela coisa vinha em direção à casa. Não pensei duas vezes, abri a janela e dei um tiro bem no meio dele. Aquilo deu um grito horrível, caiu no chão, se debateu e correu para o mato. O Sr. Augusto disse, "E agora? Eu tô aqui, viu?" Disse que não era eu. Fiquei sem entender nada. Para mim, ver aquele homem como um demônio foi aterrorizante. Passou um tempo e ouvimos os cachorros chorando e o cavalo do Sr. Augusto saindo correndo. Logo começaram os barulhos de briga dos cachorros e pancadas enormes. Olhamos para as festas da porta e vimos aquele demônio com meus cachorros. Já tinha 2 mortos aos pedaços, o terceiro e último aquela coisa o pegou pelo pé da cabeça e meteu as garras nele, arremessando-o contra a parede da casa. Peguei minhas armas, o Sr. Augusto se armou e esperamos. Aquela coisa vinha e lá veio, em fúria, muito rápido. Se jogou com tudo na porta da frente, e se não fossem as escoras que coloquei, teria vindo abaixo. Ficamos esperando uma chance de atirar, mas aquela coisa ficava espreita e não dava brecha. Até que o Sr. Augusto foi para a cozinha, tirou a escora da porta, deu a volta e deu um tiro certeiro no lobisomem, que deu um tipo de grito e se voltou contra o Sr. Augusto. Pulgou e se mantém nele, mas quando peguei o facão e dei um golpe nas costas dele, ele soltou o Sr. Augusto. Se eu tivesse atirado, poderia acertá-lo, mas o facão ficou preso e aquela coisa tentava tirá-lo com aquelas mãos. Aproveitei a situação e descarreguei o 38 nele. Aquela coisa balançou, o Sr. Augusto levantou e deu outro tiro naquela coisa, que cambaleou e correu. Na tentativa de pular a cerca, até que conseguiu, mas caiu uns 5 metros depois. Corri para dentro de casa, peguei minha cartucheira, pulei a cerca e quando vi aquele demônio caído no chão, dando os últimos suspiros, me irritei e atirei bem na cabeça dele. O Augusto chegou e deu outro tiro, mas aquilo não voltou a ser homem. Ficamos ali por algumas horas, até o dia amanhecer. Quando os primeiros raios de sol apareceram, começou a cair pelos e aos poucos, aquilo voltou a ser homem. Para nossa surpresa, era o Sr. João. Não entendemos como era possível, já que no meu último encontro com aquele demônio, ele tinha perdido um braço e dias depois vi ele na rua, normal. Levamos o corpo para o fim da roça, abrimos uma cova, jogamos querosene e ateamos fogo. Depois enterramos.
Não sei como isso tudo é possível, como um homem normal sem qualquer suspeita se transforma naquela coisa e como, após perder um braço, aparece dias depois com o mesmo sem nenhum arranhão. Há muitos mistérios na face da terra, coisas que nunca vamos entender. Até hoje não vi mais nada. O Augusto faleceu há muito tempo e com ele se foi parte do nosso segredo. Mas hoje eu compartilho com vocês. Obrigado por ouvir o meu relato e uma boa noite a todos.